Olá, quinto ano, tudo jóia com vocês? Então, hoje é uma quinta-feira, dia 18/6/2020, e começando nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas no Brasil, tá? Aqui nessa imagem vocês estão vendo o mapa do Brasil com vários nomes. Então, antes, que a gente já viu, né? Antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil, existiam grupos de pessoas com hábitos diferentes, tá? Com a língua diferente, falavam línguas diferentes. Então, formavam vários grupos espalhados por todo o Brasil. E estima-se que existiam de 2 a 4 milhões de indígenas no Brasil por volta de 1500, tá? Então, esses povos indígenas, cada grupo tinha lá sua cultura, seus hábitos, que diferenciavam um pouco um do outro, tá? Existiam vários grupos, o Caigangue, o Guarani, o Pataxó, o Aimoré, o Tabajara, entre outros. Eram vários grupos. Acreditam-se que existiam mais de 500 grupos diferentes, com hábitos diferentes, tá? Então, aqui nós temos a foto de uma aldeia, tá? Cada casa dessa, construída de palha e pau, é chamada de oca. E o conjunto dessas ocas forma uma aldeia. Esses povos que habitavam aqui o Brasil, eles eram chamados de seminômades. Por quê? Porque eles tinham o hábito de ficar num lugar até que os alimentos estivessem já escassos, ou seja, poucos alimentos. Então, quando eles percebiam que já tinha pouca caça, os rios ali próximos já não estavam com muitos peixes, então eles resolviam mudar de lugar. Por isso que eles eram seminômades, tá? Em uma aldeia tem um chefe para conduzir, né, a aldeia, para organizar. Porque todo grupo precisa de um chefe, né? De alguém para ser o líder do grupo. Então, esse líder era chamado de cacique e tinha o curandeiro, que era o chefe religioso, que dava o nome de pajé, tá? As mulheres da tribo costumavam plantar alimentos e colher, além de produzir artesanatos, e elas ensinavam as meninas os afazeres, né? E os homens tinham por obrigação caçar, pescar, defender a aldeia e ensinar os meninos os afazeres dos homens, tá? Além de produzir as suas armas, como arco, flecha e objetos para pesca. Aqui eu tenho uma foto de uma pintura, tá? Não é uma foto real, isso aqui é uma pintura que, com detalhes da carta de Pero Vaz de Caminha, as pessoas daquela época deixaram algumas pinturas registradas para a gente ter uma ideia. Não é uma foto real, tá? Aqui nas terras onde chamamos de Brasil, um pouco pedacinho da terra, tem o povo indígena, com os hábitos daquela época, né? O índio de hoje não é igual ao índio do passado. Como nós, quem é descendente só de europeu, não é igual ao europeu lá de 1500. Então, as pessoas mudam, as pessoas vão introduzindo culturas nos seus hábitos, no seu cotidiano, e vai mudando no passado do tempo de geração para geração. Alguns hábitos são mantidos, mas outros
Nós pegamos de outra cultura, tá? E aqui os portugueses chegando. Aqui eu tenho uma foto de povos indígenas na atualidade. Observem que eles já usam roupas de tecido e alguns enfeites. Principalmente quando eles fazem as festas deles, tá? Outra foto de outro grupo indígena atualmente. De outro grupo também, observe que as crianças são com roupa de tecidos. E algumas pinturas que eles colocam para festejar. Fazer alguma festa relacionada à cultura deles, tá? É igual quando a gente se veste de caipira, né? No nosso dia a dia a gente não anda por aí de caipira. Mesma coisa é o índio. Eles têm a cultura dele, mas no dia a dia eles já têm hábitos diferentes do índio de 1500. Agora eu quero que vocês peguem o livro de história na página 68, tá? Então, vocês vão dar uma lida aí na página 68. Essa página 68 tem um mapa mostrando alguns grupos indígenas, tá? Lembrando que aqui é o norte, essa parte daqui é o nordeste, essa parte aqui, onde a setinha está, é o nordeste. Aqui embaixo é o sul. Aqui no meio é o sudeste e aqui o centro-oeste. Vocês já viram as divisões regionais do Brasil, tá bom? Então, vocês vão dar uma lida nessa página 68. Página 69 também é para ler. São todas informações sobre os índios. Página 70, ler. Página 71 também fazer uma leitura. Essas perguntas não é para responder, só é para ler e observar as imagens. Página 72 tá mostrando o indígena atualmente no Brasil. Então, aqui nessa parte aqui não tá falando do indígena de 1500, tá falando do indígena atualmente, tá? Então, vocês vão dar uma lida. Aqui eu tenho um gráfico mostrando, né, as terras indígenas no Brasil, onde a maior parte fica na região norte do Brasil, é onde fica a floresta amazônica. Essa parte verde é onde fica o Paraná, né, sul, que é o sul do Brasil, onde fica Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apenas 5% das terras indígenas do Brasil fica na região sul. Então, grande parte fica mesmo lá pro lado da floresta amazônica, tá? Então, dê uma lida também. Página 73 também é para ler. Agora a página 74 é para vocês responderem, tá? Aí vem a letra A, B e C. A letra A é para escrever o nome de povos indígenas que habitavam a região nordeste do Brasil. Basta colocar o nome de 2, tá? Não precisa colocar um monte, não. Vocês podem colocar aí, por exemplo, o Tabajara e o Aimoré. Letra B, povos que habitavam o sul do Brasil. Pode colocar o Guarani e o Caigangue. E da região norte, a letra C, pode estar colocando... Tem vários, gente, tá? Tô meio cegueta, não dá para enxergar direito aqui, mas vocês olhem aí e colocam. O Tapajó, o Tarumã, o Torá. Então, tem vários grupos indígenas. A letra D, o estado em que você mora
era habitado por povos indígenas no século XVI, que é por volta de 1500? Está perguntando. Claro que sim, né? No Brasil inteiro tinha. Então, a resposta da letra D, sim. Qual eram esses povos que habitavam aqui? Guarani, Caigangue, tá? Aqui no estado do Paraná. Principalmente o Guarani e o Caigangue. O número 2 mostra um gráfico bem interessante, ó. Aqui embaixo eu tenho os... Meio ruim a imagem. Aqui embaixo eu tenho os anos 1500, 1650, que vai até 2010. Observem que a população indígena foi diminuindo até 1957. Até aqui, mais ou menos no meio. 1957 foi diminuindo o povo indígena. Mas interessante é que a partir de 1980 começou a aumentar novamente. Por quê? Porque aqui as pessoas começaram a valorizar mais a cultura indígena. Foi criada a FUNAI, que é um órgão do governo em defesa do indígena, tá? Que aquele indígena quer ficar lá no meio do mato, continuando com sua cultura, tem a FUNAI que protege eles, tá? Então, começou a aumentar a população indígena. Então, esse gráfico aqui é bem interessante, ó. Foi diminuindo até a criação da FUNAI. Criou a FUNAI, que é um órgão em defesa do índio, começou a aumentar novamente a população indígena. E aqui vocês vão marcar, vão observar o gráfico, observe o gráfico e vão marcar as alternativas corretas de acordo com o gráfico, tá? Então é para responder a página 74 e esse pedacinho da 75 e dê uma lida também aqui. Então a parte de história é mais leitura do que responder. Tem bem pouca coisa para responder, tá? Então daqui a pouco eu venho com a aula de geografia. Até mais.